Pronto, agora a gente tem aqui, ó, a parte desse caminho serpenteado das escamas dele aqui, ó. Das escamas não, sei lá do nome disso aqui, esqueci. Enfim, esse serrote aí nas costas dele. Como é que a gente vai fazer isso? Bom, temos várias maneiras de fazer isso, tá? Mas eu vou mostrar para vocês uma aqui que às vezes é bem mais prática. Primeira coisa, eu vou criar aqui, ó, bem aqui em cima mesmo, um formato desse serrotezinho dele aqui, mais ou menos como é que é. Vou chegar aqui, ó, vou criar. É como se fosse uma setinha. Deixa eu arrastar, deixa eu arrastar esse danado. Quando vocês estão trabalhando com formas aqui, ó, às vezes quando a gente vai puxar alguma coisa, ela não funciona. Você tem que clicar bem aqui em cima do contorno, tá? Para ela poder se mover. Então, criei aqui, ó, o serrotezinho. Vou só ajustar ele ao tamanho que eu preciso. Nem aqui que começa, é mais aqui. Só ajustar ele ao tamanho que eu preciso. Bem aqui. Vou ajustar mais um pouco. Pronto. Eu criei pensando nessa parte mais à amostra aqui, ó, porque é justamente ela que vai fazer diferença. E eu sei que ela está se repetindo aqui, ó, dessa mesma forma, embora não esteja mostrando, né? Ó, criei aqui um serrotezinho, vou dar a curvatura que precisa, né? Deixa eu criar aqui um outro ponto e adicionar curva a ele, para dar essa curvatura que ele tem. Aqui também vou fazer isso. Pronto, para fazer é como se fosse uma barbatana de tubarão. Pronto, puxei aqui, ó, tá feito. E o que é que eu preciso fazer agora? Vou pegar, vou dar selecionar aqui, ó, o objeto, para ele não ficar copiando só um canto. Ctrl C, Ctrl F. E esse objeto que eu criei aqui, ó, eu vou jogar ele lá pro final, que é onde eu tenho outra curvatura. Vou aumentar o tamanho dele, né? Segurando Shift para manter a proporção. Eu vou deixar mais ou menos aqui. Então, só uma deformadinha nele de base. Pronto. Aqui tá. E agora, como é que eu faço para completar todo esse caminho? Eu posso dar um Ctrl C e Ctrl F e sair colando isso aqui tudinho? Posso. Mas eu também posso fazer isso daqui, ó, que às vezes dá um resultado bacana. Mesclar os caminhos, tá? Então, eu venho aqui, ó, na ferramenta de mesclagem. Deixa eu achar ela aqui, só um minutinho aqui para vocês. Agora eu perdi a ferramenta. Aqui, pronto. Na ferramenta de mesclagem, vou clicar nela. Então, ó, cliquei na área que eu quero fazer a mesclagem, que é essa parte da barbatana. E agora vou clicar na outra, que eu quero fazer correspondência, que é o que? Essa outra barbatana aqui, ó. Vocês podem perceber que apareceu um sinal de mais, ou seja, ele vai multiplicar aí as formas. Pronto, cliquei. Olha o que ele fez. Várias barbatanas aqui. Aí vocês podem dizer, ah, mas ainda não está da forma que eu preciso. Como é que eu faço aqui para ajustar isso? Percebem que tem uma linha aqui, ó, entre elas. Se eu tenho uma linha, eu posso modificar essa linha ao meu bem querer. E como eu faço isso? Depois de eu criar essa mesclagem, eu venho aqui, ó, na ferramenta de seleção direta. Aliás, na ferramenta caneta. E com a ferramenta caneta, ó, percebam que eu posso criar pontos aqui. Então, ó, eu vou começar a criar pontos que vão obrigar essas cópias a seguirem o rumo que eu traçar. Então, vou clicar aqui, ó, para criar um ponto e vou a partir de agora ajustando ao dragão. Vou criar aqui um outro ponto. Vou criar aqui um outro ponto. Mais um aqui. Eu acho que já está bom.
Agora eu vou adicionar curvatura a esses pontos. Selecionei um deles, curvatura, e vou ajustar aqui, ó, a linha para que ela siga a linha certinha das costas do dragão. Vou aqui nesse outro, mais uma curvatura. Aliás, vou clicar nesse aqui do canto logo para ajustar essa curvatura aqui da parte de baixo. Vou arrastar aqui essa linha para cá. E agora nesse outro daqui. E vou ajustando para deixar ele o mais certinho possível. Aqui mais um. Vou ajustar a linha. Aí vocês podem dizer, mas as barbatanas aí não estão seguindo corretamente o corpo do dragão. E a gente vai ajustar isso daí agora, tá? Então, ó, fiz aqui, ó. E agora, depois que eu ajustei o caminho, eu posso vir aqui, ó, em objeto e vou procurar o menu, ó, de mesclar, que é justamente a ferramenta que a gente estava utilizando. E vou aqui, ó, em opções de mesclagem. Em opções de mesclagem, vocês vão ver aqui, ó, que eu tenho dois tipos de orientação: alinhar a página ou alinhar ao caminho. Na forma que está selecionado, ele está alinhado à página, ou seja, ele vai ficar sempre numa direção pensando na página aqui, ó. Quando eu boto em alinhar ao caminho, ele já muda totalmente aqui, ó, o direcionamento dessas barbatanas. Tá vendo? Ó, outra configuração é no espaçamento. Eu tenho aqui, ó, cor suave. E eu tenho aqui, se eu clicar, mais dois tipos de espaçamento, que é etapas especificadas e distância especificada. Etapas especificadas eu posso colocar o número de repetições que eu quero que a imagem vá fazer. No caso a barbatana, eu vou colocar aqui 40. Aí eu dou um clique aqui e outro aqui, ó, que ele vai mostrando exatamente como está ficando, tá? Eu acho que 40 já está um número bom. Em distância especificada, eu defino o limite para que cada um desses coisinhas aqui, ó, possa aparecer. Se eu colocar aqui, por exemplo, 6 pixels de distância, ó, muito. Eles estão bem juntinhos um do outro. Eu prefiro usar as etapas especificadas, que ficam uma coisa mais aproximada daquilo que eu preciso. Vou colocar 50 aqui para ver. Muito ainda. Não tem tantas barbatanas aqui. 30. Muito ainda. 20. 20 já dá um pouquinho. Então, ó. Deixa eu ver aqui de novo. Então, o que acontece? Ainda não está do jeito que a gente quer, né? Isso porque percebam que eu dei uma modificada aqui, ó, na forma como está. Só que daí, quando eu venho aqui nessa opção de mesclagem aqui do lado do menu de camadas, eu posso selecionar as raízes da minha mesclagem, que no caso foram as duas barbatanas aí, ó, que eu criei inicialmente, tá? A barbatana inicial, ela deu uma rotacionada, por isso que está dando esse desmantelo aqui, né? O que eu posso fazer? Seleciono ela aqui, vou aqui, ó, na primeira ferramenta de seleção e vou começar a dar uma giradinha nela para que ela se ajuste um pouco melhor ao caminho que eu estou fazendo. Então, ó, agora a gente já tem algo mais aproximado do que a gente quer. E qualquer modificação que eu fizer na primeira ou na última vai implicar nos resultados das cópias, porque as cópias elas vão seguir essa deformação que está acontecendo na primeira. Então eu vou deixar ela um pouquinho mais alongada, essa primeira daqui, ó, e a última também. Vou selecionar aqui a última, vou deixar um pouquinho mais alongada para ficar mais parecida com o que eu tenho aqui no dragão real.
vocês podem perceber que tem um certo espaçamento entre elas. O que ocasiona esse espaçamento? Esse espaçamento é ocasionado aqui, ó, pelo tamanho da curvatura que a gente tem aqui, ó, no caminho que a gente fez. Então, ó, como eu tenho aqui uma curvatura muito grande, então, ó, próximo da âncora ele junta, e quando está afastado um pouquinho da âncora, ó, ele vai separando um pouquinho, tá? Então, às vezes eu tenho que ajustar esse caminho para ficar uma coisa melhor. Deixa eu transformar isso aqui em curva para ver aqui. Pronto. Ficou um pouco melhor ajustado. Muitas vezes aquilo que a gente fizer não vai sair de primeira. A gente tem que dar uma pequena ajustada aqui e ali para ficar uma coisa bacana mesmo. Então, aqui, ó, eu percebi que tem uma curvatura muito grande por causa do puxado que eu fiz. Vou tentar juntar um pouco mais eles. Ó, e à medida que eu vou ajustando, aqui eu preciso dar um pouco mais espaçado. À medida que eu vou ajustando isso daqui, ó, eu vou tornando mais próximo naturalmente da imagem real, da minha imagem de referência. Lembrando que sempre para modificar isso aqui, ó, tem que pensar em selecionar essa linha base, tá? Não esqueça de selecionar a linha base, que é a linha base que vai permitir que vocês controlem o movimento desses objetos cópia. Aqui eu vou ter que acabar criando um outro ponto. Para ajustar um pouco melhor. E aqui também eu vou ter que criar um outro ponto para ajustar um pouco melhor. Então, ó, percebo que à medida que eu estou adicionando pontos aqui, eu já estou tornando a imagem um pouquinho mais parecida com a de referência. Eu comecei de um jeito totalmente diferente do que vocês estão vendo aqui agora, o resultado. Eu vou criar um outro ponto aqui que estou precisando para ajustar um pouco melhor isso. Ó, o importante também é que na imagem de referência eu tenho a junção dessas placas, dessas barbatanas aí dele, essas placas aí, ó, uma na outra. E aqui eu não estou tendo ainda uma ligação tão forte. Então vou aqui, ó, de novo, selecionar todo o meu caminho, objeto, mesclar, opções de mesclagem. E aqui em etapas especificadas eu coloquei 20, que no caso são 20 cópias. Eu vou colocar aqui, ó, um valor um pouco maior, 25. Ficou muita, deixa eu colocar 22. 22 eu acho que já foi o número ideal. Tá aparecendo mais barbatanas do que na imagem de referência? Tá, mas como eu disse a vocês, a gente não precisa se preocupar tanto com isso daqui não, porque não precisa ser tão fiel assim. A gente também tem a nossa liberdade criativa, tá? Então deixei 20, achei que ficou um número bom. Já modifiquei o que eu precisava. Então agora eu posso fazer o que? Vou ter que unir todas essas, mas ainda elas estão em formato de cópia. Eu não posso selecionar aqui, ó, uma delas em específico, porque elas são cópias, elas não existem de forma física como esse objeto aqui, ó. E
para tornar elas editáveis, eu venho aqui, seleciono o caminho mesclar, vou em objeto e aqui eu tenho a opção de expandir. A opção de expandir serve para você concretizar todos os efeitos que você aplica. Isso daqui é um efeito, tá? Eu vou concretizar ele para que eu possa editar. Então vou aqui em expandir. Aqui tem a opção de objeto, preenchimento e traçado. Quando apertar um OK, ó, agora eu posso selecionar todas as formas aqui, ó, e fazer uma besteirinha de modificação ou outra aqui só para ajustar ao meu interesse. Beleza? Feito isso daqui tudinho, o que é que eu faço agora? Seleciono e posso vir aqui no Pathfinder, que está mais fácil, e vou em mesclar ou unir, aliás. E vocês veem que o caminho do serpenteado já foi todo feito. Agora eu preciso unir esse caminho ao corpo do dragão. Como é que eu faço? Seleciono ele e vou selecionar agora o corpo do dragão. E vou de novo em unir. E daí agora, ó, eu já tenho o corpo do dragão feitinho, pronto para ser utilizado. Vou fazer um pequeno ajuste aqui. Nessa partezinha que ficou sem o contorno da barbatana, na placa dele, deixa eu excluir esse ponto, vem aqui e vou puxar, só fazendo esses pequenos ajustezinhos aqui. Pronto, perfeito. Ficou um espacinho aqui, professor, como é que eu faço para ajustar? Basta você pegar aqui, ó, vir diretamente nesse corpo do dragão com o extrutor de formas, ó, passe aqui o mouse em cima dele, ó, e já era, tá feito. Pronto.